Olá, boa tarde, 1h33. O Astério Moreira até que está comedido hoje, né? Muito obrigado pela sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta. Agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Antes de eu conversar com o nosso entrevistado de hoje, e hoje o assunto é importante, você vai ver, para além da denúncia que ele vem trazer aqui, um suposto caso de abuso de autoridade lá na nossa querida Tarauacá, nós vamos ver com o presidente da Associação Rural de Tarauacá como que está a qualidade da nossa, abre aspas, política agrícola. Nós nem temos isso. Você vai ver. Você vai ver o que o José vem falar conosco aqui. Eu acho que ele tem mais autoridade do que eu para tratar. Acho não, ele tem muito mais autoridade do que eu para tratar do assunto. Mas antes de chamá-lo, eu quero dar um recado para você aqui. Sabia que a Oral Sim é a rede de clínicas odontológicas mais indicada do Brasil? Não é para menos. Só na Oral Sim você encontra atendimento personalizado, equipe especializada em tecnologia de ponta para recuperar o seu sorriso e a sua mastigação. É a única rede de clínicas do Brasil com 18 anos de experiência na área, utilizando os tratamentos mais modernos do mercado para transformar a vida de milhares de pessoas. É por isso que quem passa por aqui indica. E aí, tá esperando o quê para conhecer tudo o que a Oral Sim Implantes pode fazer pelo seu sorriso? Agende agora mesmo a sua avaliação e comece o seu tratamento. Ligue e agende a sua avaliação. O telefone é 0800 750 5571 e tem também um telefone celular, o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Tá certo. Olha aí uma nova parceira do programa Gazeta Entrevista. Isso é importante. Bom, eu vou conversar agora com um camarada, como eu disse aqui ainda há pouco. O assunto aqui agora, nós vamos primeiro tratar de um problema pontual. Qual é o problema pontual? Ali, próximo ao Rio Liberdade, tem uma comunidade chamada Taquari. Não é o nosso bairro aqui de Rio Branco, não. O Rio Liberdade já chegando lá depois de Tarauacá. Então, tem uma comunidade chamada Taquari, e nessa comunidade Taquari, no final do mês passado, ela foi objeto da atenção de uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a nossa SEMA. E o José vai trazer aqui os detalhes, mas qual que é o problema? O problema é que essa comunidade acusa essa equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de abuso de autoridade. Esse é um problema que nós vamos tratar aqui, mas nós não vamos ficar restritos a isso. O José Filho, da Associação dos Produtores e do Sindicato Rural de Tarauacá, é uma pessoa que tem uma vida toda dedicada à produção agrícola, com foco na agricultura familiar. E a gente vai aproveitar a presença dele aqui para saber como é que andam as coisas, né, para o pequeno agricultor naquela região que deveria ser uma região estratégica quando se pensa em desenvolvimento regional. Bom, José, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigado, Itan, pela oportunidade para a gente estar fazendo um bom bate-papo. Bom, queria que você, inclusive, já iniciasse falando a respeito desse problema, que eu preciso colocar essa palavrinha suposto, porque eu estou pegando apenas um lado do problema, estou ouvindo a tua versão. E aqui já deixo o espaço aberto para que, caso a Secretaria de Estado de Meio Ambiente queira se pronunciar sobre o assunto, obviamente o Gazeta Entrevista tem todo o interesse em ouvir a SEMA também. O que foi que aconteceu na comunidade do Taquari que fez com que o pessoal lá denunciasse para o sindicato essa situação de um suposto abuso de autoridade? Nós tivemos uma operação lá da SEMA, com sócios nossos, pequenos produtores da agricultura familiar, e nessa operação
O funcionário da SEMA chegou lá junto com a segurança, que são os policiais, e na propriedade de um produtor, sendo que esse produtor que ele foi é vizinho do que era o foco da operação, conforme ele comentou. E nessa casa só estava a esposa. E aí ele relatou, o funcionário da SEMA, que procurando a propriedade do Campa, que era o foco da operação. E A SEMA, ela foi em busca de um determinado produtor. isso, mas foi no vizinho, não foi na propriedade dele. E nesse vizinho só estava a esposa, né? E aí procurando esse rapaz, chamado Campa, a moça disse que não conhecia, não deu informações, e inclusive o funcionário, conforme ela nos contou, o funcionário propôs que se ela contasse, não teria multa para ela, ele nem lá voltaria, e ela disse, eu não sei quem é. Mas isso é coação, né, Zé? É assim, é para deixar animosidade no campo, isso é uma estratégia, né? A gente na Florestania passou por muito isso. E esse rapaz que fez essa vistoria, inclusive, vem desse treinamento da Florestania. Eles nos judiaram muito com esse modo de operação, porque eles deixam animosidade entre vizinhos. E a conversa ali acaba se proliferando ali. Todo mundo sabe, ah não, o fulano entregou alguém. Aí fica aquela animosidade, né? Por que ele não foi direto na propriedade desse outro? Porque todos desmatam. E por que desmatam? Porque é o modo de produção deles. Não é? Esse negócio de dizer, foco de incêndio, não fazer derrubada, isso aí é conversa de enxugar gelo, é contar o que quem não sabe da realidade quer ouvir. Né? A grande verdade é o quê? O desmate na nossa região, por exemplo, Tarauacá tem 5 mil e poucos produtores, 95% são pequenos da agricultura familiar. O desmate é modo de produção. E esse desmate vai continuar sendo modo de produção, inclusive. Por quê? Porque se não tem um governo com uma lei, uma regra de produção, de assistência técnica, de regularização fundiária, por que vai coibir o cidadão que está lá se virando sozinho? Bom, Zé, eu quero saber de você o seguinte. Antes da gente, você já está tocando num assunto que é um assunto muito caro para a gente, a respeito da ausência do Estado com políticas públicas para o pequeno produtor. Isso é um ponto. Certo. Mas eu queria, antes da gente chegar aí, eu acho importante nós deixarmos claro para o telespectador esse problema que você está aqui denunciando. Primeiro, a equipe da SEMA, para atingir um determinado produtor, ela procura o vizinho. O vizinho. Aí nessa visita do vizinho, o vizinho não informou onde estava o Campa, que era o foco. Certo. Pegou, autuou a senhora. Multou. Tá tranquilo. Não vai falar não? Então tome. Isso. Depois que multou, soube ir no roçado do Campa, onde ele estava buscando informação. Aí ele soube. Aí soube ir. Inclusive o Campa estava no roçado. Quando viu o pessoal chegar, se escondeu. No roçado, lá no paiol dele, que é onde um pequeno depósito lá de palha, né? Onde o cara tem para almoçar, alguma coisa assim, e guardar algum produto, ele pegou, tinha 2 sacas de semente. O funcionário pega essa semente, joga dentro do igarapé. Não encontra o Campa, né? Deu esse prejuízo, vai embora. Beleza. O servidor público pegou os sacos de semente e jogou no igarapé. Exatamente. Como uma forma Custou R$600 e o produtor não tinha pago ainda, comprou fiado. Mas aí, durante a abordagem dele na vizinha, na senhora, até de vagabundo chamou o Campa. Né? Então é esse o nível desse funcionário, totalmente desrespeitando o cidadão, um produtor, um homem que trabalha, pai de 4 filhos, inclusive um especial, ele mesmo com sequelas psicológicas. Se você ver na matéria que a gente postou, nós anexamos o pedido de exame médico dele, né, lá na cidade. Depois dessa operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o produtor ficou com... Ele já tinha esse problema psicológico, né? E aí, lógico, também o funcionário não sabia, ninguém sabia. Claro. Depois disso, ele, nervosismo, todo mundo comentando que estava sendo procurado, então ele disse que deu uma palpitação no coração dele e se deslocou a Tarauacá. Foi quando nos procurou, nos falou da situação e foi justamente também para fazer os exames. Quer dizer, o que esse episódio acaba revelando, bom, aí a gente já começa a ampliar nosso horizonte de debate aqui. Você usou uma expressão que eu acho que vale a pena você explicar melhor. Você falou que o desmate é um modo de produção. Lógico. Né? O modo de produção, isso é
uma expressão muito complexa, mas o que você está dizendo é, o Estado não tem oferecido para o pequeno produtor, o produtor de base familiar, alternativas ao desmate, à queima, e tudo isso faz parte do horizonte dele, né? Depois que entrou a florestania, houve essa ruptura. E qual foi o foco? A florestania, o foco foi, como ela tinha obras de infraestruturas no Estado, então o foco era preservar o meio ambiente, ser rigoroso com essa preservação, e aquele pessoal ele transformou no grande êxodo, veio para a cidade, mas tinha um emprego temporário das obras. Eles foram embora. Essas obras acabaram, né? Então assim, e o pessoal ficou aonde? A nossa cidade, o maior bairro é uma periferia de Trapicho. Né? Lá em Tarauacá. Lá em Tarauacá, que não existia, né? Com esse êxodo, e olha só o contrassenso. O governo, na época que eu estudei, eu tenho 44 anos, eu estudei numa escola tradicional, Instituto São José, não tinha merenda, faltava. Hoje, na cabeceira dos rios, nos ramais, tem merenda. Então, depois que chegou a estrutura, energia tem, né? Placas, painel solar, tem telefone. Então, depois que chegou a estrutura na zona rural, que em qualquer lugar do mundo onde se é desenvolvido, o cidadão está no campo, a grande maioria da população, e não na cidade, foi feito o inverso. E hoje, com o governo que nós temos um grande passivo. E esse passivo, esse problema desse abuso de autoridade desse cidadão, é a ponta final do problema. Porque o problema, a origem, está onde? Está justamente na política de produção que nós não temos. E quando você falou que é emblemático dizer que desmate é modo de produção, é a pura verdade. Porque se eu não capacito, se eu não invisto, se eu não tenho uma política de produção, com recuperação de solo, com adubação, com engenheiro, agrônomo, um zootecnista, de acordo com a vocação daquele produtor, como que eu vou chegar lá para coibir, se ele está lá se virando sem política nenhuma, pública? Então, um contrassenso. E aí, quando o Estado chega, por exemplo... Chega repressor. Chega de forma repressora. Entendeu? Né? Chega repressor. Então, assim, ele não te estende a mão, mas ele te leva o chicote. E assim, no nosso estado, isso virou uma rotina. Por quê? Porque é muito fácil, então, você pegar um produtor e dizer, vamos mandar uma operação aqui para o interior. Isso é Tarauacá, é Feijó, é o estado inteiro praticamente. Né? Então, vamos mandar para o interior. Você vai encontrar todo mundo com desmate, quem tem propriedade. Porque é a cultura de quê? De fazer o roçado, plantar o milho, o arroz, alguns o feijão ou outra cultura e o capim. E por que ele faz? Área nova. É uma área nova. Então assim, não, mas se ele recuperar, aí é outro assunto. Isso aí sim. Aí era para onde o governo teria que chegar com o chicote, mediante ele dizer, produtor, sindicato, associação, nós temos esse plano de desenvolvimento para cá. Vamos pegar esses produtores e vamos trabalhar aqui tantas hectares para que ele não desmate de jeito nenhum. Perfeito. A classe concorda? Concorda. Quem que não vai querer uma área degradada, recuperada? Quem não vai querer um investimento? Quem não quer conhecimento para a produção? Quem não quer capacitar seu filho, que hoje muitos estudam lá, estão no ensino médio e depois para? Quem não quer capacitar um filho que está no IFAC, que inclusive tem até cursos próprios para a área rural? Agora, falta recurso. A política pública não existe, mas o chicote existe. Agora, o Zé, você certamente você se lembra da campanha de 2018. Estou falando da anterior para o governo. Você se lembra que o governador Gladson Cameli, na época candidato, falava a respeito do fortalecimento do setor produtivo. Ele falava a respeito de valorizar a agricultura e tudo. Como é que isso... Eu queria a tua leitura a respeito disso. Como é que você, que está aqui no final do primeiro mandato do Gladson, fazendo essa observação nesse nível? Assim, para ser bem justo com o atual governador que se reelegeu, assim, nós saímos de uma política muito severa de repressão ambiental, ao ponto de um produtor que tinha uma casa na cidade com a madeira para fazer um banheiro, ou uma cozinha da sua casa, ou aumentar a sua casa, qualquer coisa, era melhor ele passar com droga do que com a madeira numa carroça de boi. Então nós fomos helicóptero, uma pressão psicológica imensa. O abuso de autoridade desse rapaz é justamente de uma escola que ele pegou lá atrás, na florestania. Né? Usava helicóptero, usava intriga entre vizinhos. O Gladson assumiu com esse discurso que você está falando, mas não teve a política de produção, mas a perseguição diminuiu. Tanto que nós não tivemos o helicóptero 4 anos rodando no nosso estado, não teve, pelo menos lá na nossa região, onde a gente conhece bastante lá, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro, nós não tivemos, né?
Teve atuação dos órgãos ambientais? Teve, mas aí também isso aí transcende a vontade dele, acredito. Por quê? Porque tem o Ministério Público que exige, só que não adianta exigir sem solução. Né? E a solução qual é? Política de produção, regularização fundiária e tal. Então, assim, no nosso modo, ele não criou essa oportunidade produtiva, teve a pandemia, mas também não nos perseguiu. Né? Essa tua fala, a gente não sabe se fica contente ou alegre. Ele não prometeu o que falou. Não cumpriu, mas não atrapalhou. Resumindo. Então, nesse ponto, ajudou. Porque a gente via de uma repressão severa. Chegou o caso em Tarauacá de agentes ambientais pegar carvão e jogar dentro do rio. Para uma simples senhora que ia comprar remédio. Chegou o caso da Polícia Federal, e isso, para um pobre, entendeu? Chegou o caso da Polícia Federal e em 4 a 5 comércios prender espoleta, chumbo e pólvora. Isso daí não é para bandido, ele já compra arma com fuzil. Isso aí é para botar numa espingarda 12, numa 24, numa 36, uma caçazinha para dar uma para ele se defender de uma onça, de uma cobra, ou para ele matar um tatu, uma paca lá onde ele está inserido no meio do mato e dar de comer seus filhos. Então, o que o pessoal fez? Migrou. E onde é que está o impacto ambiental hoje? Nas cidades, né? Ô Zé, nós vamos fazer um intervalo, até porque tem aqui uma observação, uma observação um pouco longa, eu quero que você se identifique, por gentileza. Coloque o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade, fica melhor, dá uma legitimidade ao que você está falando aqui, tá bom? Eu vou fazer a sua pergunta, mas se você puder, por gentileza, se identificar, eu agradeceria. Vamos continuar a conversa logo após o intervalo, aqui no Gazeta Entrevista, com o José, que é do Sindicato Rural, lá de Tarauacá, nossa querida cidade de Tarauacá. Vamos para o intervalo e já voltamos.